Queria dividir algo com os irmãos nessa noite. Algo rápido, simples. Gálatas, no capítulo 20. Gálatas 2:20. Quem puder abrir para acompanhar junto comigo. A palavra de Deus diz assim, Gálatas 2, versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse vive que agora tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça mediante a lei, segue-se o que morreu em Cristo em vão. O princípio básico para ter uma relação saudável, frutífera com Deus é a dependência. Depender de Deus. Mas sejamos verdadeiros com nós mesmos. Quais circunstâncias a gente olha e fala assim, vou entregar na mão de Deus? Porque tem diversas situações das quais acontece que a primeira atitude como ser humano é querer resolver, é querer solucionar, é querer achar uma resposta, é querer achar que a gente pode dar um jeito. Nós podemos dar um jeito. E caminhar com Deus é caminhar sem medo, sem reservas. Isso é muito complicado nos dias atuais, porque caminhar com Deus sem guardar nada, como o povo no Egito, sem criar expectativas no amanhã, é complicado. Haja visto o povo no deserto. Se a gente não entender que Deus sempre guardará os seus, a gente sempre vai ter dúvidas. E vai ser moldado às circunstâncias. Mateus 6:25 vai dizer assim. Por isso vos digo, isso é Jesus. Mateus 6:25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a que haveis de comer ou beber, nem pelo corpo quanto a que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as árvores do céu, que não semeiam, não colhem, e nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Quais de vós, por ansiosos que estejam, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto a vestuários? Considerai como os crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como eles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existem e amanhã são lançadas ao forno, quanto mais vós, homens de pouca fé, ou pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é os que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais de todas elas. Deus conhece a sua e a minha necessidade? Então por que a sociedade atual, a geração, principalmente a geração que tem crescido nos dias atuais, ela sofre tão drasticamente com ansiedade? Vamos lá. Ao olhar da medicina, o que é ansiedade? É a preocupação intensa, excessiva e persistente. Medo de situações contínuas. Podem ocorrer frequências cardíacas elevadas, respiração rápida, sudores e sensação de cansaço. De acordo com o dicionário Aurélio,
O significado é ligado à psicologia da palavra ansiedade, a condição emocional para o sofrimento definida pela expectativa que algo inesperado e o perigo possa acontecer, diante do qual o indivíduo se acha indefeso. Ou seja, você se preocupa por aquilo que não está no seu controle, que você não vai poder resolver. É a mesma coisa de eu me preocupar que amanhã não chova. Isso está sob o meu controle? Amanhã o ônibus vai atrasar. O motorista do ônibus vai passar mal. Esse tipo de coisa está sob o meu controle? Então, por que as pessoas atuais elas sofrem tanto com essa mãe, que eu costumo dizer que é mãe de muitos filhos, chamada ansiedade? Que com ela veio seus filhos, veio seus adeptos, porque esqueceram de depender de Deus. Esqueceram de entender e viver o Deus de hoje. O Senhor é o meu pastor e nada há de me faltar, ou o Senhor é meu pastor e ele não me falta. Porque se você tem a certeza que se você passar pelo vale, se você passar pela morte, se você passar pela fome, escassez, sede, o que não pode te faltar é Jesus. O que não pode te faltar é o Senhor na sua vida. A Bíblia vai dizer que o sol nasce para o justo e para o injusto. A diferença do justo é que ele tem o consolo. É que ele sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Esse não é o consolo dos gentios. Dos injustos eles não sabem. A esperança deles estão acopladas a situações, a homens, às circunstâncias. Nós, dos que cremos, não vamos ser assolados. A gente pode estar caído, mas não derrotado. A gente pode estar assustado, mas a gente não vai recuar. A gente não somos dos que recuam. Quantas pessoas começaram caminhadas contigo e desistiram no meio do caminho? O problema da geração de hoje se chama resiliência, resistência. Todos os erros que você precisar ter, essa geração não tem. O único erro que ela conhece é recuar. Ah, não deu certo, eu vou voltar, vou fazer outra coisa. Não persiste, não insiste. Não vai até o fim. E se perde porque não sabe o que quer, porque não tem um foco, não tem um direcionamento, não tem alicerces. E eu volto à palavra passada, não tem raízes. Porque são elas que sedimentam, é elas que te norteiam, é elas que não fazem você desistir. É elas que te levam para onde você precisa chegar. A vida sem reservas é como se você fizesse como Eliseu. Ele queimou tudo. Elias, quando chamou Eliseu ele estava na 8ª junta de bois, trabalhando. Ele queimou os carros, jogou tudo fora. Falou, eu vou viver uma vida sem reserva. Eu não preciso ter reserva. Porque o que o salmista disse? Já fui velho, sou velho, já fui moço. Mas eu nunca vi o quê? O que ele nunca viu? O Senhor se desamparar alguém, e nem a sua descendência, e nem o justo a mendigar o pão. Nós nunca vamos mendigar o pão, a não ser que você não seja dependente dele. Entende uma coisa? Jesus, ele vai voltar, mas ele não vai ser sacrificado de novo. O que ele precisou fazer para que nós fôssemos abençoados, ser alcançados com bênçãos, assim como Isaías vai dizer que ele levou sobre si todas as dores, todas as iniquidades, o castigo que nos traz da paz estava sobre ele, já está consumado. Você precisa tomar posse disso. Em meio às dores, tome posse. Hoje eu não estava conseguindo levantar da cama, por causa da coluna, com 2 crianças, um troncozinho e um pequenininho. E uma dor nas costas. Eu falei, Senhor, o Senhor levou sobre si todas as dores. Eu preciso usufruir dos frutos dos quais o Senhor já plantou.
O Senhor falou que o Senhor já levou todas as dores. E eu não posso viver uma vida pela metade. Eu não posso usufruir daquilo que Jesus colocou, o seu sacrifício, pela metade. Eu preciso usufruir a plenitude. Todas as bênçãos já foram liberadas para nós. Mas precisamos viver uma vida da qual a gente precise usufruir daquilo que Ele nos deixou. Abra comigo 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia o pão, para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para a vossa generosidade, a qual faz o que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Aquele que oferta semente ao que semeia e dá pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará tudo. Tudo, mediante ao fruto da sua fidelidade. Mas, para que você possa viver uma vida que usufrua tudo aquilo que Ele te colocar, eu preciso te alertar uma coisa. A sua paixão, ela revela a falta de paixão que você tem por Deus. Ou pela obra, ou por aquilo que Ele colocou. A paixão revela a falta de paixão por aquele que não está perto. E você me pergunta por quê? Porque aquilo que você entrega expressa aquilo que você sente. Aquilo que você entrega expressa aquilo que você sente. Então, se você entrega pouco, você acha que você vai usufruir de tudo aquilo, ou a pessoa vai usufruir de você tudo aquilo que você pode entregar? Assim somos nós com o nosso relacionamento com Deus. Se entregamos pouco, porque quando uma verdade se estabelece, irmão, tudo que é falso se auto-renuncia. Então, se você se entrega com verdade, tudo aquilo que é falso já se denuncia por si só. Você não precisa falar. Tem vezes que você está se entregando, você está fazendo, e você incomoda aquele que não está fazendo, que ele olha para você e fala assim, pô, por que você está fazendo isso? Quer aparecer? Qual a necessidade de você estar fazendo isso? Está todo mundo sentado, só você está vendo aqui alguma coisa para limpar, está vendo alguma coisa para resolver, porque a sua entrega está denunciando a mim, a minha falta. Porque quando você se entrega para a obra, automaticamente você acende lacunas naquele que não está fazendo. Mas isso tem que te parar, isso tem que ser um impeditivo para que você possa fazer? Irmão, pergunta a você, por que Jesus foi perseguido? Por que Jesus foi perseguido? Quando Jesus manifesta as evidências do seu poder sobrenatural, toda religião, toda religiosidade revelava a falta do meio de quem o combatia. Vou melhorar. Quando Jesus começa a fazer aquilo que estava escrito, que os religiosos da época não faziam, ele começou a não só fazer, mas manifestar o seu poder sobrenatural. Ele começou automaticamente a revelar a falta daquilo que eles precisavam fazer e não faziam. Uma delas é colocar sobre eles aquilo que eles mesmos não faziam, o jugo dos quais eles não carregavam. Então, quando Jesus começou a se manifestar, o Filho do Homem começou a manifestar o seu poder,
as simplicidades das quais Jesus fazia em sentar com órfãos e viúvas, sentar com pessoas pecadoras, não fazer dissensão de pessoas, transformar a vida delas pelo seu testemunho, por aquilo que ele era. Isso gerou, nos religiosos da época, ciúmes, inveja. Não, quem é ele? É sempre a pergunta, quem é ele ou quem é você? Para querer ser melhor que nós. Mas em que momento você falou que quer ser melhor que alguém? Você só está fazendo algo para o qual você foi chamado, para o qual você foi condicionado, para o qual o Senhor te colocou. Então, quando você começa a fazer aquilo que o Senhor te projetou, automaticamente aquele que está parado e não está fazendo, ele fica incomodado. Irmão, não foi o homem que matou Jesus. Não foi Judas, foi a religião. A religião matou Jesus. Porque aqueles que se achavam religiosos, achavam que ele era um falso profeta. Queria ser maior que Moisés. Não, era o plano da salvação, deveria ser cumprido. Mas não necessitava ser pela mão de quem foi. Pelos modos operantes de quem foi. O erro de Judas, Jesus não sabia quem Judas era. Jesus não sabia, ele era Deus, eu não sabia. Mas a falta de caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus. Esse é o problema da geração atual. Ah, mas o presidente rouba, fulano faz, ciclano faz. Ah, mas eu vou fazer, eu tenho que fazer. O que nós estávamos conversando? Ah, mas ninguém passou aqui, todo mundo viu, aí eu vou parar para fazer? É eu que tenho que fazer? Eu passou 300 pessoas aqui, viu essa mulher com essa mãe aqui. Metrô passa mais de 1000 pessoas. É eu que tenho que parar para perguntar se ela precisa de alguma coisa? Se aquela criança já comeu hoje? Se precisa de um alimento? Sou eu realmente que tenho que fazer? É uma pergunta que você tem que responder para si mesmo. Tem uma pessoa necessitada ali, está todo mundo passando. Será que eu não posso perguntar? Tem um livro que ele é muito sugestivo. Eu recomendo todos a lerem. No seu lugar, o que faria Jesus? É uma pergunta que você pode fazer, que no prefácio, o autor do livro, ele sempre fala. Se pergunte para si mesmo, em qualquer circunstância, no seu lugar, o que faria Jesus? O que faria Jesus no seu lugar? Será que ele olharia com o mesmo olhar que você olha? Mas hoje a gente prefere viver uma vida de mediocridade. O que é ser medíocre? É viver na média. Estar na média. Fazer o que todo mundo faz. Não precisa parecer muito, não. Eu estou bem aqui no meu cantinho, quietinho aqui, eu estou fazendo. O significado, a expressão da palavra mediocridade vem falar que é sem expressão ou sem originalidade. Mediano, pobre, banal. A mediocridade não é o estado, mas sim é na postura e o contentamento que você está tomando. Se você está contente com isso, se você está bem, sem originalidade, sem expressão, vivendo uma vida mediana, banal, se você tem todo o direito. O mais lindo é que a palavra de Deus ela vai colocar Jesus como dizer que ele é um dos significados de Jesus, que ele era uma pedra. Ele era a pedra de esquina. Ele era a pedra angular. A pedra que foi rejeitada. Mas um dia essa pedra perdeu um amigo. E quando ele chegou de frente para o sepulcro, ele viu a pedra. Imagina a pedra do sepulcro que era fechada para guardar a morte, ou o corpo de quem já morreu, vindo ao seu encontro a pedra de esquina, a pedra da vida, que era Jesus. Imagina essa pedra vendo a outra pedra vindo. Ela diz, pode tirar.
Porque essa pedra é de morte, porque chegou a pedra da vida. Ele podia só ter ido e chorado. Jesus não podia só ter ido e chorado, como ele chorou. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, era o momento certo dos religiosos se renderem. Era um momento propício. Mas o que aconteceu? Suscitou mais ira, mais inveja. Porque você precisa entender uma coisa. Tem gente que não vai aceitar o que você carrega. Por quê? Porque ela não quer ter o esforço que você tem para carregar, mas ela quer o louro daquilo que você faz gerar. As pessoas olham para a vida das outras em certos momentos, em certos ciclos, e falam assim, é muito fácil. É muito fácil. A mãe e o pai deu de tudo. Não precisou se esforçar muito. Será? Você conhece? Você sabe? Você conheceu o sacrifício? Você já comeu 1 quilo de sal com essa pessoa? Esse é o maior problema dos seres humanos atuais. Eles preferem uma xícara de açúcar na vida da pessoa do que 1 quilo de sal. Pergunto eu para vocês, o que acaba mais rápido, uma xícara de açúcar ou 1 quilo de sal? Na sua vida, na sua casa. Fala para mim, irmãos, o que acaba mais rápido? É óbvio que é o açúcar. Para comer 1 quilo de sal dura, irmão. Eu duvido que numa casa eu compre 1 quilo de sal. Eu comprar meio quilo, porque dura. Você não usa bastante. É assim que deveremos ser na vida das pessoas. A gente precisa estar com elas, sentar, entender, ouvir do que ela é feita. Mas hoje somos especialistas em julgar pessoas superficialmente. Em olhar para elas. Porque aquilo que ela carrega me incomoda. E a psicologia diz aquilo que mais te incomoda na outra é aquilo que te faz falta ou é aquilo que você queria ter. Freud já dizia isso. E hoje, infelizmente, as pessoas se movem por aprovação, por likes, por aceitação. Se você leva a sua vida esperando a aprovação das pessoas, irmão, espere a aprovação do Senhor, dos desígnios dele. A gente tem que se mover pelos desígnios de Deus, não por aprovação de pessoas. Eu não posso regir minha vida e fazer minha vida esperando que as pessoas aprovem tudo que eu faço. Pai e mãe tem isso como primícia. Sempre vai ouvir o descontentamento dos filhos, mas você sabe o que é o necessário. Você sabe que o não vai trazer para ele. Você sabe também que o sim pode prejudicar ele. Então você sempre tem que viver na linha tênue de sempre tentar fazer o melhor para que ele possa entender. Mas não é responsabilidade sua ele entender. A responsabilidade dele é aceitar. Só que de um tempo para cá desvirtuaram as coisas de um jeito que parece que você tem que fazer aquilo para o seu filho para que ele entenda, aceite e faça uma análise e fale assim, é bom e não é bom. Não é assim. A autoridade não é assim, irmãos. A autoridade está em muitas vezes você tem que aceitar, ponto. Por quê? Porque minha mãe não deixou. Por quê? Porque meu pai não deixou. Por quê? Porque eu não sei. Eu estou cumprindo ordem. Porque o meu Pai Celeste mandou eu vir. Porque meu pai falou para mim fazer isso. Para eu fazer isso. Então nós precisamos entender que a autoridade ela não é atrelada à aprovação de ninguém. E é uma das lacunas que vemos nos dias atuais. Entender a autoridade, respeitar a autoridade, se submeter à autoridade. É por isso que a gente vê muitos jovens medianos na fé. Por isso que você vê jovens inconstantes. Jovens que sempre querem experimentar os prazeres. Tem pan, bi, tan.
É tanta nomenclatura hoje. Por quê? Porque são fracos, são sem raízes. E eu vou falar de novo uma coisa que eu gosto, que eu amo, que rege a minha vida, que é um adágio indiano que diz que homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Houve-se uma geração da senhora sua que eram tempos difíceis. E quem veio dessa geração viu muitos homens fortes. Homens que chegam na sua maturidade e não conseguem nem parar de trabalhar. Parece que são inconformados, não conseguem ficar 5 minutos parados. Os homens que querem trabalhar, querem produzir, querem se sentir capazes, querem se sentir úteis. Diferente de muitos de jovens que se deixarem e ficam o dia todo na cama. Porque são tempos fáceis. Não são tempos que você precisa conquistar para ter. O seu pai e a sua mãe já conquistou isso para você. Eu não estou sendo contra isso, não estou falando sobre isso. Não. Eu estou falando de você gerar e proporcionar pessoas fortes. Você precisa deixá-las passar por tempos difíceis. Não está sobre o seu domínio, não está sobre a sua autoridade. Tirar isso deles. Não tire a forja que te forjou. Não deixe aqueles que você ama não serem forjados por aquilo que te forjou, por aquilo que te moldou. Talvez você disse, mas eles precisam passar por tudo que eu passei. Não estou falando disso. Eu estou falando de você entender que tem coisas que eles precisam perder para entender o que é dar valor quando tiver. Era ouvir os nãos na hora certa, para que no momento certo que ele estiver preparado, ele recebeu sim, dar o valor, devido valor àquilo. Que é o maior problema dos dias atuais. Tem filhos que tem tudo. O jovem mediano, fraco, ele tem tudo que o pai teve, mas só não se tornou como o pai foi. A gente se preocupa muito em dar para os filhos aquilo que a gente não teve. Mas se a gente se preocupar, em vez de dar aquilo que a gente não teve, a gente precisa se preocupar em dar os princípios daquilo que a gente teve. Eu ouço muito na minha geração, eu vou dar tudo que meu filho precisar, tudo aquilo que eu não tive, eu vou dar. Não. Mas você precisa de todos os princípios para ele que você viveu na idade dele. É isso que você precisa se importar. Não se importe em dar aquilo que você não teve, mas sim os princípios que te nortearam na idade dele. Essa é a sua maior preocupação, essa é a sua preocupação. Em dar todos os princípios. O que você faz hoje define o que os seus filhos vão ser amanhã. As concessões que você abre hoje fazem com tudo aquilo que seus filhos possam viver amanhã. Sabe por quê? Porque a gente tem o ledo engano de achar que as coisas terminam em nós. O Evangelho não termina em você. Não termina em você, ela continua em você. Vai se perpetuar em você. E assim como eu comecei no culto de domingo passado, falando da caixa, linda e bonita, e você estando dentro dela, sendo o seu enterro, e as pessoas dizendo, quem é você? Quem foi você na vida delas? A minha mãe é uma mulher de Deus. A minha mãe, eu sou a mulher que eu sou hoje porque eu me espelhei na minha mãe. Eu sou o homem que eu sou hoje porque eu espelhei no meu pai. A minha avó era uma referência na minha vida. As pessoas vão falar isso de você. As pessoas ouvirão falar de você. Esse é o que você precisa entender, porque o Evangelho não termina em nós.
Se a gente preparar uma geração em que tudo é muito fácil, como está sendo de hoje, qual será a dificuldade que elas vão superar? Quais são as dificuldades que eles estão talhados a superar? A gente precisa entender que quando a gente vive uma vida do Evangelho, ela não é uma ausência de esforço, mas sim uma ausência de mérito. Viver a vida no Evangelho não é ausência de esforço, não, você precisa se esforçar muito. E como você precisa se esforçar? Mas você não vai ter méritos. Não é por você. Não é para você. É por Ele, é por causa dEle. O mérito não é seu. O mérito é de quem entregou a vida por você, por mim, pela nossa família. Deus entregou a única coisa preciosa que Ele tinha. Irmãos, você entregaria seu filho para morrer por aquele que você sabe que ia te rejeitar? Você entregaria seu filho? Entregaria seu neto para alguém? Em amor a quem não está nem aí para a sua vida? Você entregaria? Deus entregou seu único filho. E o seu filho se propôs a casar com uma noiva que ele sabia que atrairia todos os dias. Ele preferiu casar comigo e contigo, sabendo que nós os trairíamos todos os dias da nossa vida. Mas mesmo assim, ele ainda vê em nós a capacidade de sermos salvos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ele deu tudo o que tinha para a criação. E ele deu o que tinha de mais precioso, que é o fôlego de vida. Ele não abriu mão de nada por nós. Ele abriu mão de tudo melhor por nós. João 3,16 e Isaías 9,6 vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um unigênito filho se tornou primogênito para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Então nós não mereceremos. Nós não merecemos, mas Ele se entregou. Ele abriu mão de ser o único para ser o primogênito entre nós. O maior desafio dessa geração, irmãos, não é ser intenso. A intensidade eles têm bastante. O que eles não têm é constância. Não é uma geração que tem constância, que começa e termina, que tem um começo, meio e fim. Infelizmente. Mas nós precisamos ser constantes, porque a palavra de Deus diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E nós não podemos deixar essa chama se apagar. Somos nós que precisamos. Você pode sair daqui hoje apostando todas as fichas na sua vida? Vou melhorar a pergunta. Será que você hoje pode falar que se você morrer, aposta todas as fichas que o céu está te esperando? As portas do céu estão abertas para você? Qual é a tua expectativa do amanhã? Qual é o seu projeto para amanhã? Será que você pode apostar hoje que eu vou para o céu? Você só aposta aquilo que você já te gera expectativa. Será que hoje você pode estar no seu último culto? E que expectativa está gerada com a sua morte? Com a sua entrega até o dia de hoje? O que te espera no amanhã? Porque se você se entrega, se você tem intensidade, é porque você tem uma expectativa. Não é a expectativa, mas a expectativa de receber. É a expectativa no chamado que Deus te deu. Naquilo que Ele colocou na sua mão. Você precisa ter expectativa naquilo que Deus tem para a tua vida.
daquilo que Ele gerou para você. Então você precisa alinhar suas expectativas às expectativas de Deus. Precisa estar alinhado com Deus as suas expectativas. O que Deus espera de mim? Para o dia de amanhã, para o 2025. O que Deus espera de você? Se esse for o seu último ano de vida, o que Deus espera? Qual o alinhamento de expectativas que Deus tem sobre a tua vida que está alinhado com Ele? Está alinhado? As suas expectativas atuais estão alinhadas com o céu? Se o ano de 2025 foi meu último ano, será que eu estou caminhando certinho? Irmão, a fé é a expectativa tão grande no sobrenatural de Deus que a gente precisa esvaziar o espaço para a dúvida. Não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida na fé. E eu sempre falo para vocês e repito, quando a dúvida vier, duvide da dúvida, mas não duvide da sua fé. Duvide da dúvida, mas não duvide da promessa, da palavra que é liberada sobre a tua vida. Porque o Senhor tem coisas grandes para você. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Pela fé, foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, e por meio da fé, ele ainda fala. Hebreus 11, 1. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, a fé é a lógica do tempo. Porque aquilo que você faz em fé vai continuar falando através da fé. Ainda vão lembrar de um ato de fé ou de algo extraordinário de fé que você fez na tua vida. Alguém vai lembrar. E você vai ressignificar o poder de Deus na vida de alguém. Quem de nós não tem um testemunho de fé de alguém? Ou até nosso? Que se você sabe que se você contar para mim vai me marcar de um jeito, ou marcar outras pessoas, que vão falar assim, meu pai, até mesmo dentro da sua casa, da sua família, você vai ter exemplos de pessoas que marcaram de um jeito com a sua fé, que você vai falar assim, uau, que extraordinário. Olha o que Deus fez, olha o que a fé dele fez capaz. Ele é capaz de alcançar através da sua fé. O que Deus faz na nossa vida, irmão, não se mede por aquilo que a gente pode fazer, mas por aquilo que a sua fé pode fazer. É a sua fé que define aonde o poder de Deus ele vai ser manifestado e até onde ele vai ser completado na tua jornada. É aquilo que você gera. Não é aquilo que você já viveu, irmãos, mas é aquilo que você está preparado para viver nele. Não é o que vai mudar a tua vida, não é o que você viveu, mas sim aquilo que você pode viver no ano de 2025 nele, alinhando expectativas. Oscar Wilde, ele diz que viver é uma coisa mais rara do mundo. A maior parte das pessoas só existem. Vou ler de novo. Viver é a coisa mais rara do mundo. E a maior parte das pessoas só existem. Qual a diferença entre viver e existir, irmãos? O que move seus dias? Como você está construindo a sua história? Deixa eu te contar um segredo. Você está vivendo para construir uma história? Você está vivendo para construir seus sonhos? Construir seus projetos? Você só está existindo. Se você vive em função daquilo que você precisa, se você está vivendo em função daquilo que você necessita, você só está existindo. Quando você começa a construir uma história com Deus e em Deus, aí sim você está vivendo. Isso sim é viver. Porque você vai lembrar do dia de hoje. O que eu fiz em Deus hoje? O que eu construí? O que eu agradei a Deus no dia de hoje? Eu vivi. O dia de hoje foi produtivo. Em Deus eu fiz algo. Eu orei por pessoas. E nem sempre precisa sair da sua casa para fazer isso.
Eu orei, eu me consagrei, eu jejuei por pessoas, entrei em clamor, entrei em intercessão por pessoas. Irmão, tem uma frase de Martin Luther King que mexe muito comigo, que se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, ele não está pronto para viver. Se você não sabe pelo que você pode morrer e aquilo que pode te levar à morte, você não está vivendo em vão. Você não está nem pronto para isso. A vida é só a vida. E quantas pessoas têm vivido assim? Tem uma frase de um pastor americano, da Bethel Church, que diz, que ele mexeu muito comigo, que ele diz: eu acho que muitos de nós não estamos vivendo um caminho, mas sim numa rotina que não tem fim. Nós confundimos conforto com paz, crença com fé, riquezas com bênçãos e existência com vida. Valorizamos aquilo que não é importante e derramamos o nosso prazer naquilo que é passageiro. Irmãos, o que você tem para entregar? O que você tem para falar para o Senhor? Senhor, eu doei. Meus dias foram de doação à tua palavra. Eu fiz. Eu me entreguei. Se você ler o livro Movido pela Eternidade, você entende o que eu estou falando. Tem uma parte do livro em que um pastor chega. Esse livro vai contar detalhes sobre o julgamento final. Sobre as pessoas serem julgadas diante de Deus. Uma analogia desse julgamento, um pastor chega diante do juiz e diz: sou pastor, abri mais de sei quantas igrejas, salvei mais de sei quantas almas. Eu fiz o meu trabalho. Eu fiz aquilo que eu fui proposto a ser feito. Eu dei forma ao meu chamado. E ele ouviu do juiz: mas não foi para ser pastor que eu te chamei. Eu te chamei para ser contador. Contador, sim. Porque como contador você não abriria 17 igrejas. Você abriria mais de 60 igrejas. Salvaria através dessas igrejas mais de 1.000 e poucas almas. Ou mais de 5.000 almas. Não esse tanto de pessoas que você ajudou, que você fez. Depois chega uma mãe, falando: me perdoa. Eu vivi a minha vida para criar os meus filhos. Para sustentar a minha família, para os meus filhos não se perderem. Para tentar salvar o meu casamento. E o Senhor falou: mulher, você fez aquilo que você foi proposta a fazer. Porque um filho seu é pastor, o outro é apóstolo e o outro é missionário. E todas as almas dos quais eles salvarem, por intermédio do ministério deles, será atrelada a você. Porque você andou e trilhou o caminho certo e fez eles caminhar também no caminho certo. Tem pessoas que acham que estar atrás do microfone falando é aquilo que é proposto. Não. Tem vezes que dentro da sua casa, dobrando o seu joelho, pagando o preço pela sua família, você pode estar fazendo aquilo ao qual Deus te propôs, cumprindo o seu chamado. O problema do jovem rico, irmãos, quando ele foi até Jesus, não era a riqueza, não. Jesus não falou para ele largar o dinheiro, não era o dinheiro, não. Não é. Jesus não era rico, mas nunca lhe faltou nada. Não é sobre o dinheiro. Jesus sabia, porque aquele jovem rico, que o que ele tinha no presente roubaria ele do Senhor no futuro. Então ele lhe propôs: abre mão de tudo que tem e siga-me. Porque eu sei que o que você tem hoje vai fazer em algum momento você abrir mão de mim lá na frente. Por isso a dificuldade de você largar as coisas atuais para que você possa viver plenamente aquilo que Deus colocou na tua vida. O teu chamado, a tua jornada em fé.
Infelizmente, as pessoas têm se perdido nisso. Deus quer se manifestar na minha e na sua vida, mas precisamos entregar, precisamos abrir mão, precisamos ter o entendimento do nosso chamado e por qual nós fomos chamados, e aquilo que Ele colocou na sua mão está sendo executado da maneira correta, está sendo feito da maneira certa. O Senhor, Ele tem grandes coisas para as nossas vidas, mas nós precisamos fazer a nossa parte para que essas grandes coisas aconteçam. Não existe, irmãos, colheita se você não semear, se você não entregar, se você não lançar a semente interna. Então, seja aquilo que Deus te entregou, o mais simples ou o mais complexo, faça com excelência. Se entregue com excelência. E tudo aquilo que Ele colocar na sua mão, dê sempre o seu melhor. Esqueça a mediocridade, irmãos. Esqueça a aprovação dos homens. Esqueça os likes, as visualizações. Pensa em como Deus está te vendo. Se importe em agradar o coração de Deus. Se importe em agradar aquele que te criou. Porque Ele conhece as medidas certas que Ele te deu e te colocou no lugar que você precisa estar, mas você precisa executar tudo aquilo que Ele quer que você execute, para que você alcance êxito, logre êxito naquilo que Ele te chamou. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Vamos agradecer a Deus por essa palavra.